Você já parou pra pensar como que é cursar bacharelado em moda? Not today, Satan. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre o meu curso, que pra quem não sabe eu faço bacharelado em moda aqui na UFJF. E o curso em si, ele muda muito de um instituto para o outro, né, de uma faculdade para outra. E aqui na UFJF vai ser exatamente como eu vou falar agora. Oh, wow. As aulas, elas são montadas de uma maneira cronológica para seguir a cada semestre um aprendizado construtivo. Você vai aprendendo em degrauzinhos. Por exemplo, no primeiro semestre eu tive História da Moda 1, no segundo História da Moda 2 e no terceiro História da Moda Brasileira. Então você já começa a pensar que o conteúdo de uma matéria acaba exigindo o conhecimento prévio da outra. Não necessariamente quer dizer que aquela disciplina ela é pré-requisito para você cursar a outra, o que é o caso de pouquíssimas disciplinas no curso, mas o seu conhecimento ele é construído de uma maneira que você vai colocando coisas na sua cabeça e a expectativa é que você aprenda para utilizar mais tarde. Oh, Jesus. Por exemplo, a disciplina de modelagem tridimensional, ela vem logo no começo do curso. Depois tem técnicas de montagem de costura. E depois a modelagem plana, né? Vem as 4 disciplinas de modelagem plana. Então, você acaba utilizando o que você aprendeu em costura nas disciplinas de modelagem. Porque para você testar uma modelagem, você precisa fazer uma peça piloto. E para isso você precisa costurar. Então, como que você vai fazer a aula de modelagem sem antes fazer a aula de costura? Tá entendendo a questão que eu quero chegar? Também no início do curso vem as disciplinas de desenho, que é muito importante para outras disciplinas, como por exemplo pesquisa e desenvolvimento de coleção, e também estudos da cor. A disciplina de têxtil é outra também muito importante, ela vem no primeiro período, e logo no segundo a gente tem costura, que a gente precisa adquirir, aplicar os nossos conhecimentos nos tecidos que a gente compra. Então, tudo está bem interligado, bem conectado, de uma maneira cronológica, e não fica nada perdido e jogado no meio do caminho. O curso em si, ele é dividido basicamente, né, as disciplinas entre aulas práticas e aulas teóricas. Não necessariamente as aulas práticas não têm teoria e vice-versa, porque tem. Party. Mas no geralzão, as disciplinas teóricas são as relacionadas à história da moda, que são 3 aulas, relacionadas à história da arte, que também são 3 aulas, e outras disciplinas que acabaram entrando no curso agora, como por exemplo, textos relacionados à moda, introdução à cultura, arte e moda. São disciplinas novas, então o pessoal que entrar na UFJF no curso de moda agora já vão ter essas aulas, enquanto eu tive outras, mas o conteúdo é basicamente o mesmo. Aulas relacionadas também à sociologia também estão inclusas na nossa grade curricular, como por exemplo, moda e sociedade contemporânea, moda e consumo, moda e representações expandidas, diálogos entre moda e arte e por aí vai. Agora, se tem uma coisa que é babado, é a quantidade de material que a gente precisa comprar. Desde o primeiro período, sempre tem uma aula que o professor vai chegar com uma lista enorme. Chegou um momento agora, né, no quarto período, que não necessariamente tem listas grandes de materiais, mas acaba tendo um ou outro que tem que comprar. A gente já entra comprando 1,5 milhão de réguas, lápis e tecido e carretilha e várias coisas que a gente, se cuidar bem do material, dura o resto da faculdade e fora da faculdade também, a vida inteira você vai usando os mesmos materiais. Mas as listas são um pouquinho carinhas, né? Mas acaba que dentro da faculdade mesmo eles têm como emprestar, né? Tem as réguas, as tesouras. Pelo incrível que pareça, desde que eu entrei, tem papel e também o algodão cru, que a gente usou bastante na disciplina de modelagem tridimensional. Os professores são muito legais e todos eles, na verdade a maioria deles são doutores. Então eles têm uma bagagem de pesquisa muito grande. Eles têm uma experiência em diferente que nós temos. Então, eu vejo que muitas pessoas às vezes não dão crédito para os professores e não dão a confiança em acreditar nas coisas que eles falam, principalmente quando se trata de um palpite nos nossos trabalhos. Toda vez que um professor fala alguma coisa para mim, eu abaixo a cabeça e falo: é isso aí, querido. Graças a Deus. Não tem pra que ficar discutindo, ele sabe mais do que eu. Pra que eu vou ficar debatendo ele, sabe? É interessante a gente confiar nos professores pra que a gente consiga adquirir aquele conhecimento, não ser uma pessoa cabeça dura. Principalmente no ramo da arte e na moda, que o ego é muito presente. Experiência versus imaturidade.
a experiência sempre vai ganhar. Se liga, hein? E no final de contas você está sendo avaliado. Então vai pelo que o professor fala, vai pelo que o professor manda, e isso se adequa a absolutamente todos os cursos. Mas por se tratar de um curso da área das artes, isso infla um pouco no nosso ego como aluno, mas é interessante a gente saber que estamos ali para aprender e para adquirir conhecimentos. Mas agora, para finalizar o vídeo, eu vou falar sobre a nossa grade de horas que nós precisamos para formar, que são um pouquinho extensas. Ao todo, são, se eu não me engano, 1.400 horas de aulas obrigatórias que precisamos fazer. São 360 horas de eletivas, ou seja, são aulas que não são obrigatórias, mas eu preciso pegar essas aulas para montar a minha horário de eletivas e assim conseguir me formar. São 240 horas de projeto de extensão, e aí é uma hora polêmica, porque aparecem pouquíssimos projetos e são pouquíssimas vagas, e raramente tem bolsista, o que não acontece nos outros cursos. Eu vejo que a área da saúde, a área da engenharia, tem muito mais projeto e muito mais bolsa para os alunos do que nós da área das artes, o que é triste. E nós também temos 120 horas extras, essas que são aqueles certificados, monitoria. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma visão muito mais superficial do que seria fazer a faculdade de moda. Mas hoje em dia eu já vejo que a faculdade, né, o curso, ele é montado como deveria ser, sem nenhum furo. Claro que poderia ter algumas aulas a mais, mas eu consigo fazer, que é puxando disciplinas eletivas, né? Eu posso, por exemplo, pegar a aula de fotografia e vídeo, que nós não temos na moda, no curso de cinema e audiovisual. De modo geral, o curso vale muito a pena se você gosta muito e se você tem essa noção de que você vai precisar estudar não só a prática, que é o que a maioria gosta, mas também a teoria. Eu gosto e eu entendo que é importante estudar as duas coisas. Então eu faço tudo com o meu melhor possível e é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre como que é o curso aqui na UFJF. Eu tentei trazer um pouco mais amplo, porque eu pretendo trazer um pouco mais fechadinho, um pouquinho sobre como é cada período, como passando um pouco melhor sobre cada disciplina. Enfim, espero que tenham gostado. Em relação à sua vida, se você subir a montanha e encontrar uma vaca, corra, porque talvez ela esteja com fome e você esteja vestindo verde. Ela vai pensar que você é capim.